Next, o banco digital que faz acontecer. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia investiga o desaparecimento misterioso de um barqueiro na represa Billings, em São Paulo. Ele foi contratado por 2 casais para um passeio. O barco saiu com 5 pessoas e voltou com 4. Segundo os tripulantes, o homem caiu na água. Esse era o clima registrado pela câmera do celular de um dos passageiros na segunda-feira à noite. Horas depois, a situação era bem diferente. E a mesma embarcação recebia policiais para investigar o sumiço do piloto. Adolfo Duarte, de 41 anos, conhecido como Ferrugem, foi contratado por 2 casais para navegar pela represa Billings, um dos principais reservatórios de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo. Em depoimento à polícia, o grupo afirmou que contratou o serviço do barqueiro poucas horas antes do passeio. O piloto e uma passageira teriam caído na água depois que o barco deu um tranco durante a viagem. Mas só ela teria conseguido agarrar uma boia arremessada logo depois da queda. Os ocupantes do barco disseram ainda que nessa hora o piloto desapareceu na água. Os rapazes conduziram a embarcação de volta para pedir ajuda. A mulher de Ferrugem desconfia dessa versão, porque o marido tem mais de 10 anos de experiência nesta represa. Mesmo que o barco estivesse andando aqui nessa posição, que é o que eles indicam, que o barco estivesse andando e que ele estivesse dentro da água, ele ainda assim conseguiria vir para a margem. Hoje, um dos passageiros prestou novo depoimento. A delegada do caso ainda espera achar Ferrugem e a conclusão da perícia, para saber se os fatos contados pelos passageiros são verdadeiros. Ela diz que um dos homens já tem passagem pela polícia. Nós precisamos concluir as investigações para que possamos dizer se trata de um acidente, de um afogamento ou se trata de um homicídio. Familiares ainda acreditam, mesmo depois de 48 horas, que a experiência de Ferrugem pode fazer a diferença. Esperança a gente sempre tem que ter, sabe? Daqui a pouco ele entra por ali e fala, gente, nossa, eu tive que caminhar tudo isso, vocês demoraram muito para me pegar na margem. Um guarda municipal de Cajamar, na Grande São Paulo, é procurado por matar 2 homens durante uma festa. A polícia ainda não sabe a motivação dos assassinatos. Vídeos mostram as vítimas e o autor se divertindo momentos antes do crime. As imagens foram gravadas pouco antes da morte dos 2 amigos, Jader Adão, de 35 anos, e o Wellington Rodrigues, de 34. O amigo dele, o Wellington, passou lá e falou, vamos aí numa festinha junina assistir um jogo aí e tal, e comemorar. A confraternização acontecia na casa de um guarda municipal de Cajamar, cidade da Grande São Paulo. Eles teriam se reunido para assistir a um jogo de futebol. Nesta gravação, o homem que dança e se diverte é Paulo Alexandro de Souza. Ele é apontado como atirador. Paulo tem 44 anos e também é guarda municipal. No primeiro vídeo que mostramos nessa reportagem, ele aparece atrás de uma das vítimas. A polícia ainda não sabe a motivação do crime e vai investigar a relação do atirador com as vítimas. Nenhum convidado presenciou qualquer briga ou discussão entre eles aqui na casa. Tudo aconteceu muito rápido. O guarda civil efetuou 2 disparos fatais e fugiu. No fim da madrugada, a mãe de Jader chegou emocionada e indignada ao local do crime. Moço, pelo amor de Deus, conversa com ele para deixar eu ver meu filho. Não foi embora, não, eu quero só ver meu filho. Ela só se acalmou horas depois, quando o corpo do filho era retirado, e foi amparada por outros agentes da guarda de Cajamar. Paulo Alexandro estava de licença, afastado das funções. A arma utilizada no crime era particular. A justiça decretou a prisão temporária do guarda municipal, que ainda está foragido. O armamento utilizado para a prática desse crime foi uma pistola calibre 9mm, ou seja, uma arma não pertencente à Guarda Municipal de Cajamar, uma arma particular do autor. Os corpos das vítimas foram enterrados no fim da tarde. Wellington seria pai. O chá de revelação do sexo da criança aconteceria nos próximos dias. Como uma homenagem, os familiares usaram o velório para divulgar que ele seria pai de um menino. Já tinha uma menina, né? Aliás, 2, uma que ele criava, né? Da mulher, e eu estava querendo um menino, né? Com certeza, né?
Veja agora outros destaques do dia. Taxa de juros sobe pela 12ª vez seguida. Justiça Gaúcha anula a condenação de 4 réus da Boate Kiss. Câmara aprova saque em dinheiro do Vale Refeição após 60 dias. Suspeito de assassinar menina em Minas Gerais é encontrado morto. E a seleção de craques anônimos por trás de cada artista famoso. Oferecimento. Investe Mais Bradesco. Seus investimentos num só app. Foi enterrado hoje o corpo da menina de 10 anos, morta em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito pelo crime tirou a própria vida. Ele chegou a ser detido, mas foi liberado depois de prestar depoimento. No enterro de Bárbara, de 10 anos, o sentimento era de dor e revolta. Uma menina muito carinhosa, a todo momento abraçava a gente, falava que ama. A brutalidade do crime chocou os mineiros e atraiu uma multidão para o cortejo. Eu não quero ter lembrança de estar enterrando, não, mas infelizmente vai ter na memória, mas eu vou gravar primeiro a principal. Era alegre, ela sorrindo, ela virando para mim falando, pai, eu te amo, igual ela falou no domingo, antes de sair de casa. Na escola municipal onde ela estudava, os colegas fizeram uma caminhada com cartazes e balões. E os alunos estavam muito comovidos, ao mesmo tempo tristes, mas indignados, revoltados com a situação. E a gente espera que o caso se resolva, que o responsável seja punido e pague pelo crime dele. O protesto ganhou apoio de moradores e comerciantes. No campo de futebol, ao lado da área onde o corpo foi encontrado, um grupo simbolizou um abraço pedindo paz. Bárbara vestia uma camisa do Atlético Mineiro quando foi à padaria no domingo comprar pão e foi arrastada pelo assassino até este matagal, onde foi assassinada por asfixia, segundo o laudo do IML. O principal suspeito é o homem que aparece na imagem fazendo um sinal com o braço para a criança. Na hora do enterro, a polícia foi chamada para atender a uma ocorrência nesta rua onde mora a tia do suspeito. Ele estava escondido na casa dela e decidiu tirar a própria vida. O delegado responsável pelo caso tentou impedir o trabalho da imprensa e ainda ameaçou prender os jornalistas. Da viatura para lá, faz favor. Vou pedir a última vez. Da próxima vou prender por desobediência. A Polícia Civil não comenta a atitude do delegado. Os casos de roubos de carga voltaram a crescer depois de 3 anos em queda. De acordo com um levantamento do setor, de cada 10 ataques a caminhoneiros, 8 ocorrem na região sudeste. O caminhão frigorífico passa por uma avenida e entra num estacionamento. Um carro branco vem logo atrás. Assim que o veículo para, um homem sai. No caminhão, o ajudante desce da cabine e o criminoso se aproxima. De outro ângulo, dá para ver que ele mostra uma arma e obriga o funcionário a voltar para o veículo. Eu achei que era até um funcionário da empresa com brincadeira. Quando eu olhei, me virei, foi na hora que o cara falou, entra, senão você vai tomar tiro. O assaltante entra no caminhão e obriga o motorista a dar marcha ré e ir embora. Ele acompanhou uns 500 metros para baixo, ele mandou a gente descer do caminhão, o outro cara assumiu a direção do caminhão e eu fui pro carro branco com eles lá dentro. Os 2 funcionários ficaram reféns por 3 horas. Só foram soltos depois da quadrilha roubar 3,5 toneladas de carnes, um prejuízo em torno de R$200 mil. Os alimentos estão entre os produtos mais visados por ladrões de carga, que também roubam caminhões carregados com remédios, equipamentos eletrônicos, combustíveis. Na semana passada, uma carga de 34 toneladas de fertilizantes, avaliada em R$200 mil, foi recuperada pela polícia no Espírito Santo. O produto teria vindo da Noruega, mas foi desviado antes de chegar ao destino. Quando a polícia entrou no galpão, moradores de rua embalavam a carga para a quadrilha. Depois de 3 anos seguidos de queda na estatística de roubos de carga no Brasil, o número de crimes voltou a crescer. O
uma alta de 1,7%, segundo o levantamento mais recente, divulgado pela Associação das Empresas do Setor. Foram 14.400 casos. De cada 10 crimes, 8 ocorreram na região sudeste. E o estado de São Paulo teve quase metade de todos os roubos de cargas no país. Só no ano passado, a ação das quadrilhas provocou um prejuízo de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Outra consequência dos crimes é o trauma em quem sai de casa para trabalhar e acaba na mira dos assaltantes. Fica meio assim com receio, né? Peço para Deus para que nunca aconteça mais isso, né? Um intenso tiroteio e uma explosão tiraram o sono dos moradores de um dos mais tradicionais bairros do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram a chegada da quadrilha. Os criminosos usaram marretas para quebrar os vidros e entrar na agência que fica na Vila Isabel, na zona norte da cidade. Durante a ação, os assaltantes foram flagrados por policiais militares. Houve um intenso tiroteio na principal avenida do bairro. A agência ficou destruída. A Polícia Federal foi acionada e um inquérito será instaurado para apurar o crime e identificar os responsáveis. A polícia não passou informações sobre o resultado do assalto. No Recife, uma mulher de 81 anos morreu afogada depois que o carro dela ficou submerso num túnel alagado. A capital pernambucana sofre com fortes chuvas há 2 dias, mas as bombas que deveriam drenar o local estão quebradas. As imagens mostram moradores tentando retirar a vítima de dentro do veículo completamente submerso. Somente com a chegada dos bombeiros, meia hora depois, a idosa foi retirada e levada para a ambulância. Mas a aposentada Sônia Maria Dantas, de 81 anos, não resistiu. Ela ficou presa no cinto, tentou cortar o cinto, mas não conseguiu. A idosa estava no túnel Felipe Camarão, alagado desde o mês passado. A via estava interditada com cavaletes, que foram retirados do local. As chuvas dos últimos dias contribuíram para inundar ainda mais o túnel. Esta amiga da vítima contou que Sônia conhecia a região e que, apesar da idade avançada, era lúcida e extremamente ativa. Ela se sentia numa condição perfeita de fazer os movimentos, entendeu? Então, assim, a gente só está constatando mais uma tragédia, infelizmente, né? A perícia constatou que a altura da água estava acima de 1,80 m. A vítima tinha pouco mais de 1,5 m. Portanto, mesmo que conseguisse sair do carro, só poderia escapar nadando. A água nesse ponto deixou de ser drenada por conta de ações de vandalismo, que fizeram com que o sistema elétrico e as bombas hidráulicas fossem danificadas. Entre os meses de junho e julho, foram registrados 4 boletins de ocorrência na Polícia Civil para denunciar furtos de equipamentos aqui. Ainda de acordo com o governo estadual, câmeras de segurança foram instaladas e um projeto de restauração do sistema de drenagem está em andamento. O modelo Bruno Krupp, que atropelou e matou um adolescente de 16 anos, foi preso nesta quarta-feira dentro de um hospital particular do Rio de Janeiro. A defesa dele alega que a moto teve uma pane nos freios. Internado e sob custódia. Essa é a situação de Bruno Krupp, de 25 anos. Ele chegou no domingo depois de sair de uma unidade de saúde pública para onde havia sido levado depois do atropelamento. A família não autorizou a divulgação de informações sobre o estado de saúde do modelo, mas divulgou esse vídeo, onde ele aparece em um leito com vários curativos. Eu não bebi, eu não usei droga, eu não fiz nada. Gente, foi um incidente, gente. Segundo a equipe médica, ele será submetido a uma cirurgia na sexta-feira. Tão logo seja autorizado isso pelos médicos, ele vai ser transferido para o sistema prisional, para Benfica. No último sábado, Bruno atropelou e matou o adolescente João Gabriel Guimarães, de 16 anos. O menino atravessava essa avenida na Barra da Tijuca, ao lado da mãe. Câmeras de segurança flagraram a moto pilotada pelo modelo em alta velocidade. Bruno Krupp não tem habilitação e a moto estava sem placa. O modelo é investigado também por estelionato e estupro. 3 dias antes do atropelamento, Bruno foi parado numa blitz da polícia. Ele estava com a mesma moto que causou o acidente e também sem habilitação. O modelo ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro. Foi esse histórico que pesou na decisão da Justiça para determinar a prisão preventiva do rapaz.
A juíza Maria Isabel Pena Pierante afirma que o indiciado assumiu o risco de causar o acidente ao pilotar nessas condições e que a fiscalização da lei seca não serviu de lição para Bruno. Para a magistrada, a liberdade do modelo compromete a ordem pública. O advogado de Bruno disse que a moto teve uma pane nos freios. E ele perdeu o controle, porque ele se assustou com o rapaz voltando. Uma moto de quase 1000 cilindradas, a juventude de hoje quer dar uma arrancada, ele vai pagar o preço. Bruno foi indiciado por homicídio com dolo eventual, que é quando se assume o risco de uma determinada atitude terminar em morte. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. Uma pessoa que utiliza um veículo como se uma arma fosse, com total desprezo e desapego pela vida humana, ela tem que responder pelos rigores da lei. A assessoria da Operação Lei Seca confirmou que Bruno foi parado numa blitz com a mesma moto que pilotava na noite do atropelamento e que o veículo também estava sem placa. O modelo foi multado em R$4.000. A moto foi apreendida, mas Bruno a recuperou antes do final de semana. Veja ainda hoje, Banco Central eleva a taxa de juros pela 12ª vez seguida. E na série especial, os músicos desconhecidos do grande público que brilham junto com as celebridades. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a lei que muda os processos de improbidade administrativa, que são crimes cometidos por servidores com prejuízo ao setor público. A sessão foi suspensa antes do início da votação e poderá ser retomada amanhã. Os ministros analisam se a mudança na lei, feita no ano passado pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, deve retroagir e influenciar os casos já julgados ou ainda em julgamento. Improbidade administrativa é quando a ação de um agente, um servidor, traz prejuízo à administração pública ou resulte no enriquecimento ilícito. Segundo a nova legislação, para uma condenação é preciso comprovar o dolo, isto é, se o agente teve a intenção de cometer um ato ilícito. As prescrições, ou seja, os prazos para o Estado processar os acusados, também diminuíram. Os contrários à mudança falam em afrouxamento no combate aos casos de corrupção e desvios. Os favoráveis alegam que as alterações trouxeram mais segurança jurídica aos acusados. O caso iniciado nesta quarta-feira tem repercussão geral, ou seja, a decisão deverá ser seguida pelas demais instâncias e definir uma série de processos semelhantes, ainda sem conclusão na Justiça. A sessão foi suspensa antes do início da votação. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que as mudanças não podem atingir casos do passado. A discussão deve ser retomada nesta quinta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou o saque em dinheiro do Vale Alimentação pelos trabalhadores. Os detalhes com Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Os parlamentares aprovaram a medida provisória publicada pelo governo para regulamentar o uso desses vales. O texto original foi modificado. O parecer aprovado incluiu a possibilidade de saque dos recursos depois de 60 dias do depósito e a portabilidade de empresa a partir de maio do ano que vem. Ou seja, o trabalhador vai poder escolher a bandeira do cartão de alimentação. A medida provisória também regulamenta o teletrabalho de maneira permanente, liberando o home office em definitivo e com a adoção de um esquema de trabalho por produção, sem necessidade do cumprimento de jornada. A medida precisa ser aprovada pelo Senado ainda nesta semana para não perder a validade. Cris e Celso. Obrigada pelas informações, Yuri. O navio, que leva mais de 26 mil toneladas de milho da Ucrânia, já está a caminho do destino final, o Líbano. Como parte do acordo entre Rússia e Ucrânia, o cargueiro foi inspecionado hoje por funcionários dos dois países, da Turquia, que intermediou o pacto, e também da ONU. O trabalho durou 3 horas. O navio partiu do porto de Odessa, no sul do país, parou na Turquia, atravessou o Estreito de Bósforo e segue para o destino final, no Líbano. A retomada da exportação não foi acompanhada de nenhum cessar-fogo.
Hoje, um supermercado foi bombardeado pela Rússia em Mykolaiv, cidade ao sul da Ucrânia, estratégica por ser próxima ao Mar Negro, de onde vão partir mais carregamentos de grãos. Os Estados Unidos enfrentam o maior incêndio florestal deste ano. Ao menos 4 pessoas morreram desde que as chamas começaram há 5 dias no estado da Califórnia. O fogo já consumiu mais de 22 mil hectares, a área maior que a cidade brasileira de Recife, em Pernambuco. As chamas atingem a região do Parque Nacional de Klamath, no norte da Califórnia. As autoridades pediram que 3 mil pessoas abandonassem suas casas. Mais de 100 imóveis residenciais e comerciais foram destruídos. Entre eles, a casa de Mike, que foi totalmente consumida pelo fogo. Mas ele e a esposa ainda têm esperança de poder reconstruí-la. A seca, as altas temperaturas e os ventos fortes na região dificultam o trabalho dos bombeiros. Na Islândia, um vulcão entrou em erupção numa montanha nos arredores da capital, Reykjavik. O governo declarou estado de alerta. Apesar da erupção, a 40 quilômetros da capital, o aeroporto segue em operação. A Islândia tem 32 vulcões ativos, o maior número de toda a Europa. Veja a seguir. Justiça do Rio Grande do Sul anula julgamento do caso da Boate Kiss e réus podem ser soltos ainda hoje. E na série especial, um time afinado que ajuda as estrelas da música a brilhar. Pelo menos 10 cães podem ter sido envenenados enquanto passeavam numa praça de um bairro residencial em São Paulo. A morte de um animal foi confirmada. Especialistas fazem um alerta. Quanto mais rápida for a busca por tratamento, maiores são as chances de sobrevivência de um animal em casos de envenenamento. A praça arborizada e tranquila tem um espaço generoso para os cães. E foi aqui que o Átila, este simpático vira-latas de pouco mais de um ano, foi envenenado. No dia 25 de julho, durante o passeio noturno, ele comeu ração misturada com veneno, deixada propositalmente perto de uma árvore. Quando Nicolas percebeu que algo estava errado, correu com o cão para o veterinário. No começo a gente achou que podia ser chumbinho, só que a veterinária já descartou de imediato, falou não, chumbinho mataria na hora. Chumbinho mata em torno de 15 minutos. O dono de uma clínica veterinária que fica a menos de 1 quilômetro da praça diz que nos últimos 10 dias atendeu a 10 cães com sintomas de intoxicação por veneno de rato. 4 animais tinham comido o raticida conhecido por semente de girassol, que provoca hemorragias. Quando a gente consegue pegar um paciente intoxicado com sintoma na fase bem inicial, dependendo da quantidade que ele ingeriu, normalmente o médico veterinário é capaz mesmo de reverter o quadro e salvar a vida do paciente. Os casos de envenenamento mobilizaram os moradores da região, que encontraram no parque e nos arredores várias armadilhas com veneno misturado à ração. Nestes registros, a substância está escondida em artigos esportivos, como uma chuteira e um disco para arremesso. Especialista em aparelho digestivo, este outro veterinário mostra o medicamento que deve ser dado quando o cão ingerir a semente de girassol. No que ele ingere, você tem até 1 hora, você pode fazer lavagem gástrica, levar num veterinário para fazer lavagem gástrica, ou você dá produtos, por exemplo, o carvão ativado, que é um pó preto, onde a gente joga dentro de um copo com água e joga na boca do animal, diminuindo assim o grau de intoxicação do animal. A Delegacia de Meio Ambiente ainda não tem nenhum registro sobre os casos de envenenamento aqui na praça, onde o Átila quase morreu. É sempre bom lembrar que desde 2020, uma lei chamada Lei Sanção pune com rigor quem maltratar animais ou provocar a morte deles. A Lei Sanção é específica para cães e gatos e prevê reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda para quem praticar os maus tratos. Em alguns estados, se o animal morrer, a pena pode ter acréscimo de 1 ano. Este vídeo é o último registro em vida do Nonô. Depois de correr atrás da bolinha, ele se distrai com algo que está embaixo da árvore e não retoma a brincadeira. Horas depois, morreu envenenado. A dona permitiu a divulgação do vídeo, mas não quis gravar entrevista. O levantamento mais recente, feito no Rio de Janeiro, mostra que pelo menos um animal é vítima de maus tratos a cada 2 dias no estado.
No Distrito Federal, um balanço divulgado em março aponta aumento de 65% nas notificações de maus-tratos entre 2019 e 2021. Em São Paulo, as denúncias deste tipo de crime cresceram 16% no ano passado, em comparação ao ano anterior. Para identificar, investigar e julgar os criminosos, o primeiro passo é denunciar. Para registrar a ocorrência, é importante o laudo médico veterinário atestando que aquele animal sofreu envenenamento ou qualquer outra forma de agressão ou maus-tratos. E se chegarmos à autoria, esse indivíduo vai responder e poderá ser preso. Um ex-policial e o ex-secretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Rio de Janeiro, na atual gestão de Eduardo Paes, são suspeitos de participar de um esquema criminoso de furto de trilhos do metrô. O ex-policial civil Edson dos Santos Filho foi preso em flagrante em casa. Com ele foi encontrada uma arma de uso restrito com numeração raspada. Edson é pai do vereador William Coelho, do DC. Os dois são suspeitos de fazer parte de um esquema de receptação de cargas de trilhos do metrô do Rio. O crime foi descoberto num áudio encontrado pela polícia. Na conversa, 2 empresários negociam a carga. Fala, meu amigo, beleza? Bom dia. Cara, tu tem um contato aí que trabalha com ou compra trilho de trem? É do metrô aqui do Rio, cara. Tá na mão do amigo meu. Entendeu? É uns câmeras políticos aqui, mas dá pra gente tirar. Se tiver o encaixe certo e a pessoa certa, a gente consegue tirar. Com nota, tudo direitinho. Entendeu? Precisa saber a quantidade, 1.000 toneladas, 2.000. Precisava de foto, precisava saber qual é o trilho. E se tiver esquema, cara, vamos abraçar tudo isso aí sim. Segundo os investigadores, o homem que faz a oferta, Marcos Vinícius, tinha ligação com Edson Santos Filho, pai do vereador. A gente não tem comprovação que esse furto se consumou, né? Realmente houve uma reunião, né, com Marcos Vinícius e o Edson para tratar do desvio do trilho do metrô. O William Coelho tem 39 anos e foi eleito vereador 3 vezes. Até o mês passado, ocupava o cargo de secretário de Ciência e Tecnologia no município do Rio, a convite do prefeito Eduardo Paes. Mas deixou o cargo para cuidar de uma campanha eleitoral. Os policiais fizeram buscas na casa dele, na Prefeitura do Rio e na Câmara de Vereadores. Não foi encontrado em seu gabinete, obviamente, mas no local foi, sim, apreendido o computador e alguns documentos que são muito importantes para essa investigação. E ele, obviamente, tem a responsabilidade não só com a Polícia Civil, com o Ministério Público, mas, sobretudo, com o Judiciário para responder sobre todas as acusações. Na operação, outras 4 pessoas foram presas. Entre elas, um empresário de São Paulo. A quadrilha se especializou no roubo de caminhões carregados de materiais como aço, resina, telas de aço e tubos de dragagem de ferro. Os produtos eram desviados do Rio de Janeiro e levados para outros estados. Segundo as investigações, motoristas de transportadoras eram aliados do grupo. Eles entregavam as mercadorias para a quadrilha e depois forjavam registros de supostos roubos das cargas. Os boletins de ocorrência eram feitos bem longe daqui, em delegacias de São Paulo. 2 policiais civis paulistas eram responsáveis pela falsa comunicação de crime. Os 2 foram afastados das funções. O esquema teria movimentado mais de R$1 milhão. O Ministério Público denunciou essas 21 pessoas, mas só foram representadas e deferidas 7 prisões preventivas, porque esse é o núcleo duro da organização criminosa. Nós entendemos que eles que foram os responsáveis por cooptar agentes públicos, foram responsáveis por cooptar os motoristas, então os outros vão responder em liberdade. Em nota, a Secretaria de Integridade Pública da Prefeitura do Rio informou que a operação realizada contra o vereador William Coelho não tem relação com o cargo exercido por ele à frente da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. A produção do Jornal da Record não conseguiu contato com as defesas dos presos e investigados no caso, entre eles o próprio vereador William Coelho. A Justiça do Rio Grande do Sul anulou agora há pouco o julgamento dos 4 réus da Boate Kiss. Quem tem mais informações é a repórter Marcele Dutra. Boa noite, Marcele.
Boa noite, Cris. Celso, a decisão foi de desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, atendendo a apelações das defesas dos acusados. Foram 2 votos a 1 pela anulação do julgamento. Em dezembro do ano passado, 2 sócios da boate foram condenados, um a 22 anos e o outro a 19 anos e 6 meses. O vocalista do grupo Gurizada Fandangueira e o produtor de palco da banda foram condenados a 18 anos. No entendimento das defesas, o Código processual foi violado em vários momentos. Os réus podem ser soltos ainda hoje. O Ministério Público vai recorrer da decisão. Se o pedido não for aceito, os 4 devem ir a outro julgamento. O incêndio da Boate Kiss aconteceu em 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, e deixou 242 mortos e 636 feridos. Cris, Celso. Obrigado pelas informações, Marcele. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia brasileira pela 12ª vez seguida. A Selic foi para 13,75% ao ano. Segundo especialistas, a queda mais recente na inflação está ligada a ações do governo e do Congresso, como a redução do ICMS dos combustíveis. Os juros devem ter um impacto maior em 2023. Desde março do ano passado, o Comitê de Política Monetária tem elevado a Selic, o que não acontecia desde 2015. É a sequência de alta mais longa da série histórica do Banco Central. O motivo é combater a inflação, que se acelerou em todo o mundo, especialmente com a pandemia e a guerra na Ucrânia. É como mostra o gráfico dos últimos 12 meses. Em vermelho estão os juros, que sobem. Em azul é a inflação, que sobe e depois perde força. Em 2022, pesam mais medidas do governo e do Congresso, como a queda do ICMS dos combustíveis. O governo teve que atuar principalmente forte, nos combustíveis, reduzindo os impostos, como o ICMS, tudo isso para tentar controlar a inflação. Reunião do Copom, ajuste da taxa básica de juros. Tudo isso existe para que o resultado apareça aqui, no dia a dia do consumidor. Os juros são um remédio do Banco Central para controlar a inflação. Com a alta dos juros, a ideia é que os preços parem de subir e assim a inflação dê uma trégua. Só que esse remédio costuma demorar a fazer efeito. O que está sendo feito agora vai ter reflexos em 2023. O Banco Central sobe os juros principalmente para atuar numa inflação de 2023. A de 2022 já deve vir muito acima da meta e as correções que o Banco Central deve fazer já é pensando no ano que vem. Eleições 2022. Vamos acompanhar o que fizeram hoje os candidatos à presidência da República. Candidato à reeleição pelo PL, o presidente da República, Jair Bolsonaro, começou o dia com a participação em um evento religioso da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados. Bolsonaro voltou a criticar a Carta pela Democracia, uma iniciativa da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Vimos durante a pandemia as arbitrariedades cometidas por algum chefe de executivo pelo Brasil. Vocês todos sentiram um pouco do que é ditadura. E nenhum daqueles que assinam cartinhas por aí se manifestaram naquele momento. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida na semana que vem para São Paulo, quando iria participar de um jantar com empresários e de um debate na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. No mesmo dia do evento na Fiesp, será lida a Carta pela Democracia na Universidade de São Paulo. Bolsonaro considera a carta um movimento de adversários políticos. No fim da tarde, Bolsonaro se reuniu com integrantes do agronegócio no Palácio da Alvorada. Lula, candidato do PT à presidência, deixou Campina Grande, na Paraíba, por volta de 10h30 da manhã. Em Teresina, no Piauí, Lula almoçou com a governadora do estado, Regina Souza, e com o candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo, Rafael Fonteles.
Apesar de ter Lula no palanque, Fonteles está atrás nas pesquisas de Silvio Mendes, do União Brasil, candidato apoiado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O candidato falou sobre a importância de garantir emprego à população e combater a fome. O candidato do PROS, Pablo Marçal, convocou uma entrevista coletiva agora à noite para anunciar que renunciou à candidatura à presidência. O candidato do PDT, Ciro Gomes, o candidato do Avante, André Janones, o candidato do Novo, Felipe Dávila, o candidato do PTB, Roberto Jefferson, e a candidata do MDB, Simone Tebet, não tiveram agenda pública. A pesquisa Real Time Big Data encomendada pela Record TV mostra um empate técnico na segunda posição na disputa pelo governo de São Paulo. Vamos aos números. Na pesquisa estimulada, Fernando Haddad, do PT, aparece com 33% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vem em segundo, com 20% das intenções. Rodrigo Garcia, do PSDB, está em terceiro, com 19%. Vinícius Poit, do Novo, tem 2%. Elvis César, do PDT, tem 1%. Gabriel Colombo, do PCB, Altino Júnior, do PSTU e Abraham Weintraub, do PMB, não pontuaram. Weintraub desistiu da candidatura. Brancos e nulos somam 13%. Não sabem ou não responderam, 11%. Se forem levados em conta apenas os votos válidos, Fernando Haddad, do PT, tem 43%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 26%. Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 25%. Vinícius Poit, do Novo, aparece com 3% dos votos válidos. Elvis César, do PDT, tem 2%. Gabriel Colombo, do PCB, Altino Júnior, do PSTU e Abraham Weintraub, do PMB, não pontuaram. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número 06273-2022. De volta a Brasília, representantes das Forças Armadas foram hoje ao Tribunal Superior Eleitoral inspecionar as informações disponibilizadas pelo TSE sobre as urnas eletrônicas. O código-fonte da urna eletrônica é um conjunto de linhas de programação com as instruções do que o computador deve fazer. De maneira bem resumida, é um programa de computador. A visita dos representantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ocorre depois do ofício enviado ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, com pedido para verificação com urgência. Isso mesmo depois de 10 meses da abertura oficial dos sistemas para fiscalização. Em outubro do ano passado, ainda sob a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, o TSE convidou o Ministério da Defesa para inspecionar o código-fonte das urnas, mas não houve retorno do comando da pasta. Várias instituições, como o Ministério Público e o Senado, já avaliaram o sistema das urnas e não encontraram nenhum problema. A Polícia Federal irá fiscalizar o código nos próximos dias. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o ministro Barroso criticaram a disseminação de fake news e voltaram a falar em defesa da democracia. O Brasil impõe responsabilidade civil, o Brasil impõe responsabilidade criminal e o Brasil também, pelo seu Código Eleitoral, impõe sanções eleitorais em relação a essas fake news. A democracia tem lugar para liberais, para progressistas e para conservadores, só não tem lugar para os que pretendam destruí-los. Também hoje um grupo formado por juristas, economistas, representantes de centrais sindicais e movimentos sociais entregou uma carta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestando repúdio aos ataques ao sistema eleitoral. Em discurso, Pacheco defendeu as urnas eletrônicas e disse que a legitimidade do voto deve ser reconhecida. Como tenho repetido pela presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional, em minhas falas nesta casa e fora dela, eu tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas, por meio das quais temos apurado os votos desde 1996. O Ministério da Defesa não comentou as declarações dos ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que tipifica o novo cangaço como crime hediondo, sem possibilidade de fiança. A medida atinge as quadrilhas fortemente armadas que cometem assaltos a agências bancárias pelo interior do Brasil. O texto segue agora para o Senado. Já o Senado aprovou a medida provisória que simplifica a concessão de benefícios do INSS e elimina a exigência de perícia médica para a concessão de auxílio-doença. Como já foi aprovado na Câmara, o texto agora segue para a sanção presidencial.
O novo ministro da Economia da Argentina tomou posse em Buenos Aires. Sérgio Massa terá a missão de devolver o poder de compra aos argentinos e convencer investidores estrangeiros. Sérgio Massa assume com a responsabilidade de superministro, porque as pastas da Economia, Desenvolvimento e Agricultura foram unificadas. O advogado de 50 anos tem longa trajetória política. Foi o escolhido depois da saída de Silvina Batakis, que ficou apenas 24 dias no cargo. A chegada do novo ministro é mais uma tentativa de reverter uma série de escolhas erradas do governo de Alberto Fernandes. Decisões que levaram o país a uma hiperinflação. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice bateu 64%, maior nível em 30 anos. A Argentina também foi o país que mais elevou a taxa básica de juros este ano, superando inclusive a Ucrânia, que enfrenta uma invasão da Rússia. A situação na Argentina levou milhares de pessoas às ruas para pedir emprego e melhores condições de vida. Mais de 17 milhões de argentinos vivem abaixo da linha da pobreza. Mesmo antes de tomar posse, o ministro já estava com a agenda definida para as primeiras semanas no cargo. No roteiro, visitas aos Estados Unidos, França e Catar. O objetivo é atrair investimentos em dólar e convencer o mercado de que a Argentina será capaz de pagar as dívidas, principalmente aquelas com vencimento a curto prazo. Uma das prioridades de Massa é recompor as reservas do país em dólares. Tudo para tentar trazer estabilidade ao governo e à economia fragilizada. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos se encontrou com a presidente de Taiwan e declarou apoio à democracia da ilha. A visita de Nancy Pelosi marcou um novo momento de tensão entre americanos e chineses. Então vamos aos detalhes ao vivo com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. Oi, Cris. Oi, Celso. No encontro, o Pelosi e a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, conversaram sobre a economia da ilha, segurança e o combate à pandemia. Pelosi afirmou também que apoia a democracia em Taiwan, que classificou como uma das mais livres e abertas do mundo. A visita irritou a China, que considera a ilha autônoma parte de seu território, mesmo sem ter controle sobre ela. Pequim fez exercícios militares sobre a região de Taiwan e anunciou sanções econômicas contra a ilha. Pelosi já deixou Taiwan e chegou à Coreia do Sul. Ela também vai vir aqui para o Japão. O governo dos Estados Unidos não reconhece Taiwan como um país independente, posição que não mudou. Segundo a Casa Branca, a visita da presidente da Câmara foi uma iniciativa pessoal. Cris, Celso. Obrigada, Silvia. Vamos com a previsão do tempo? A chuva deixa em alerta o litoral do Nordeste. Pelo segundo dia seguido, Maceió e Recife registram transtornos. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Até quando vai ficar esse clima lá na região Nordeste? Olha, pelo menos até sexta-feira. Cris, boa noite para você, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Ventos úmidos que sopram do mar formam nuvens de chuva sobre o litoral nordestino. Essa circulação de ar permanece ativa até o final da semana. Há risco de alagamentos e deslizamentos entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Norte. Na região norte, a quinta-feira tem previsão de chuva rápida. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, uma frente fria avança e provoca temporais a qualquer hora. Nas áreas claras do mapa, tempo firme, quente e bastante seco. Em Curitiba, temporais com granizo. Antes da chuva, faz até 28 graus. Em Belo Horizonte, dia ensolarado com 27. No Recife, chuva e sol com 28. E em Rio Branco, chuva e sol também, com 33. Nesta madrugada, um clarão causado pela explosão de um meteoro na atmosfera surpreendeu moradores de São Paulo. O brilho foi avistado com mais nitidez no interior do estado. A capital paulista pode registrar a tarde mais quente deste inverno com 29 graus. Na sexta-feira, as nuvens aumentam e a temperatura diminui um pouco para 26. No sábado, esfria e até pode garoar. O Tempo Delivery de hoje é da Elba de Presidente Figueiredo, que fica no Amazonas. Vamos lá.
Oi, Elba. Os próximos dias seguem abafados e com pancadas a qualquer hora. Nesta quinta faz até 30 graus. Na sexta, 31 e no sábado, 29. A Inês é de Jacareí, São Paulo. A Inês na tela. Inês, no fim de semana uma frente fria alivia o calor, mas nada de chuva, viu? Há previsão de nevoeiro de madrugada e de manhã. Nesta quinta, máxima de 26 graus. Na sexta faz até 30. Faça como elas, participe aqui do Tempo Delivery também pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Até. Os músicos de uma banda acabam virando uma grande família. Eles passam mais tempo juntos pelas estradas do Brasil do que em casa. Quem brilha no palco é o artista famoso. Só que ao lado da estrela há uma seleção de craques. Eles podem não ser conhecidos da multidão, mas garantem o sucesso dos shows. Um show para uma multidão. Os holofotes definem quem é o artista e estão todos apontados para ele. Mas por trás de artistas como o Dilcinho, existe um time experiente que sua a camisa na escuridão do palco. São pessoas que o público vê, vibra junto, mas não conhece o nome nem a história. Então apresento a você o Williams. É nessa sala, no subúrbio do Rio, que o baterista passa a maior parte do tempo quando está de folga. Exatamente, quando é para descansar, o músico também toca. O músico nunca para de treinar, nunca para de estudar. É algo que você começa e vai até o fim da vida, entendeu? Porque a música ela está sempre se reinventando, né? Sempre tem uma novidade, principalmente aqui no nosso Brasil, que é riquíssimo, né, de vários estilos musicais. Um dia você toca funk, outro dia você toca pagode, outro dia você toca rock. Então, o músico ele tem a necessidade de estar estudando e se reciclando. Se reinventar faz dele um anônimo famoso. Calma que eu explico. Williams pode ser desconhecido do grande público, mas é ídolo no meio dos músicos. Juliana toca violão na mesma banda que o Williams e se esforça para acompanhar o ritmo. Como são muitas músicas, também sempre ensaia em casa. Esse lugar aqui, que é super intimista, que é o meu cantinho, fez com que eu tivesse as minhas maiores inspirações, que eu conseguisse ter aquelas ideias, tipo, e se eu gravar essa música, e se eu marcar esse artista, se eu fizer isso, aquilo. E isso me permitiu chegar nesses artistas, assim, desde os menores até os maiores, internacionais e tudo mais, porque eu parei aqui, peguei minha guitarra e fiz o que eu sei fazer de melhor, que é tocar. Essa preocupação com os detalhes é super importante e faz toda a diferença. É que de show em show não dá tempo de dormir, muito menos de treinar. Fim da madrugada, a banda sai de um show em São Paulo e segue de ônibus para o próximo evento, que vai acontecer no mesmo dia. O pessoal se acomoda no busão e pé na estrada. Há 4 anos nessa rotina, Michel nem pensa em parar. A rotina é bem pesada, é uma coisa que até comento com... Muitas pessoas não sabem o que acontece por trás de tudo isso, né? Só vê aquele momento do show. O momento do show é um momento mais tranquilo, menos cansativo e o momento mais feliz que a gente tem, que estar em cima do palco fazendo o que a gente gosta. Próxima parada, Rio de Janeiro. Camarim lotado, todo mundo repassando o repertório e chega uma música nova em cima da hora. E aí, o que fazer? Falta 1 hora pro show começar e ela acabou de receber a pauta musical. A gente escuta nessa correria de estrada e... Dá tempo? Tem que dar. O Onyx sonha em estar à beira do palco, ser o cara da vez. Hoje, ele é a voz de fundo das apresentações do Dilcinho. Ele aproveita cada instante para usar no futuro. Não tem experiência melhor do que você estar no ambiente que eu estou, como backing, tendo o sonho de ser cantor, um dia com a expressão que o Dilcinho tem, e você poder ver ali todos os mínimos detalhes do tratamento que ele tem com a gente como músico, o tratamento que ele tem com os técnicos. A entrega dele no palco é incrível, então isso para mim é uma aula. Já está quase na hora do show, o Dilcinho está se preparando para subir no palco, ele dispensa apresentações, mas a gente vai conhecer alguns dos muitos anônimos que trabalham com o Dilcinho
para fazer o espetáculo acontecer. Vai contando. Gente, entra aqui, ó. 1, 2. Ao todo são mais de 20 profissionais que trabalham com o Dilcinho. Bom, se o show fosse aqui, não caberia mais ninguém, né, Dilcinho? Cara, aqui é a galera que faz o som rolar, né? O Dilcinho garante que para ele não tem nenhum anônimo na equipe. Muita gente vê, às vezes, só a gente ali em cima do palco, no microfone, e não sabe o tanto de gente que trabalha comigo, tanto de gente que é importante para as coisas acontecerem na minha vida. O Williams, que é um baterista, assim, que todo mundo quer roubar ele de mim, velho. Pra você ter noção. O cara toca demais, assim, toca todos os estilos e a gente se dá muito bem. E como é que você faz para não roubarem de você? Ah, você tem que pagar um pouco mais, né? Fazer o quê? Antes de subir no palco, a banda se reúne e pede saúde e proteção. Afinal, a noite dessa turma vai continuar mais tarde. Mantenham a cabeça no lugar, muita saúde e muita paz para todos nós. 1, 2, 3, alegria, alegria, energia, energia, Mais de 2 horas em cima do palco e uma energia sem fim. O sucesso está na reação do público. Mas a caravana vai seguir viagem e para aguentar essa rotina pesada, só mesmo com muito bom humor. No final, só quem fica de pé sou eu, todo mundo caído. Olha lá. Esse glamour da vida artística, a galera esquece de mostrar, entendeu? Olha aqui, deixa eu fazer um carinho pra você. Vai dormir, meu filho, vai dormir, vai dormir. Você tá achando que é mole, né? Aí, é nesse balanço que a gente vai. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a volta da série Reis, resumo da primeira e segunda temporadas. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você. Boa noite.